Bora, fiel Fernando Diniz, apresentado oficialmente pelo Osmar Stabile e também pelo Marcelo Paz. Coletiva amanhã às 12h30. Se liga só que o Neto falou, a Marília Godoy, Quesada, todo mundo no programa, sobre esse novo técnico do Corinthians. Será que ele vai fazer o timão jogar bola, aquele toque rápido, triangulação, time bem ofensivo? Veremos, hein? Tô bem curioso, mas ao mesmo tempo tô com medo. Vou ser bem sincero pra vocês, hein? E se liga só o que o Fernando Diniz falou pra fiel. Fala, fiel torcida, muito feliz de estar aqui. E literalmente, mais um louco, tá lembrando de louco, loucura massa, vamos que vamos. Agora vai começar a loucura. Vai, Corinthians! Então é o seguinte, hoje a apresentação do Fernando Diniz, né? E essa apresentação, assim, tem o lado bom, né? Que eu vou perguntar pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pro Sérgio, que assim, o Corinthians mandou embora o Dorival Júnior e logo em seguida, no mesmo momento, já teve o Fernando Diniz, ele dá treino amanhã e viaja já pro jogo contra a equipe do Platense lá na Argentina. E domingo já enfrenta o Palmeiras na Neoquímica Arena, 8h30, fazer uma propaganda para Record, né? Porque eu vi o pastor lá, a camisa do pastor que estava ali antes do nosso programa. Eu quero comprar umas 15 daquela lá, porque ele comprou tudo na Facínios, aquela camisa lá. Que ela é 15 conto na Facínios. Depois a gente mostra a camisa do pastor aí, que é irmão do Jorginho, que o Cascão falou pra mim. A camisa do pastor lá é uma coisa impressionante. Quero comprar as 30 daquela e vocês vão ter que fazer o programa, menos a Maria. Não vai fazer ou não vai? Vai fazer ou não? Vai fazer ou não? Vai fazer e vai fazer. E quem manda aqui sou eu. Vamos lá. Aí a gente vai vestir eles tudo igual pra ver. Quem sabe, né? Nós dá um pá daqui, pá de lá. Antes disso, você gostou da contratação em relação ao Fernando Diniz? E quais informações que você tem, Marília? Que hoje, nos Donos da Bola, a gente deu informação que você foi a primeira jornalista a cravar, o que isso é muito legal. E também quem não cravou também tá tudo certo. Neto, eu fico surpresa porque durante muito tempo o Diniz teve muita rejeição pelo jeito que ficou famoso, o jeito Diniz de jogar. Entretanto, desde que foi anunciada o distrato, né, a demissão do Dorival Júnior ontem à noite, as primeiras ligações que eu já fiz já eram 2 nomes apenas, Tite e Diniz. E no caso do Tite, assim como foi com o Emiliano Dias, o Ramonzinho, necessitaria que ele entrasse em contato com o Corinthians depois dos últimos 2 nãos. Isso não aconteceu ontem, então quando amanheceu o dia já era o Diniz. O primeiro contato e o único oficial do Corinthians foi com o procurador do Diniz. O Diniz já deu sim imediato, que gostaria de abrir negociação, e essa negociação foi muito rápida, com o Marcelo Paz e com o Stabile liderando, mas a verdade é que o grupo que apoia o Stabile também quis o Diniz e tem um voto muito importante nessa história toda, que é do quarto poder do Corinthians. Dias atrás, quando quase o Dorival caiu, o presidente da Gaviões da Fiel, o Alê, postou um vídeo nas suas redes sociais dizendo que ele era contra a volta do Tite. E ontem, em contatos informais entre a direção do Corinthians, que está louca por um apoio depois de toda a confusão que está acontecendo interna em relação aos presidentes do conselho, presidente da diretoria, e com uma eleição ali no horizonte no final do ano, o veto ao Tite tornou o nome do Diniz o único nome a ser negociado. Não havia nenhuma possibilidade, até onde eu apurei, de técnico estrangeiro, principalmente porque o Corinthians não tem no Sub-20 um técnico que poderia assumir essa semana, e é uma semana muito importante, de estreia da Libertadores e de Clássico no domingo, que é meu aniversário, não pode perder, por favor. Então, era importante... Seu aniversário domingo? Então tem que ganhar. Fazer bolo pra você, Marília Ruiz, a maior jornalista desse país. Vamos lá. Pelo amor de Deus, Diniz. Meu Deus. Assim, a pergunta pra você, Quesada, que estava lá com a seleção brasileira, ele foi treinador da seleção brasileira, fez uma média desgraçada com o Neymar, pegou o helicóptero junto, não foi? O Corinthians, meu irmão, não é a seleção brasileira. O Corinthians é diferente do Vasco, o Corinthians é diferente de todos os times que você dirigiu. E você é corintiano, porque eu sei que você é corintiano. Porque você começou no Juventus, do Borracha, você é um menino gente boa, eu sei que você é uma boa pessoa, eu sei que você é um bom cara, eu sei que você é um bom pai, eu sei disso. Eu sei da sua índole. A sua índole é uma índole legal. Não tem esquema com o negócio de jogador. O único cara que... Não que você tem esquema, não. O único cara que você levou, aquele goleiro, acho que para 10 times, sempre levou. Felipe Alves. Não foi o Sidão, não. Felipe Alves. Felipe Alves. Foi o único jogador que você levava ele para tudo quanto era jogo. Mas tá tudo bem. Você é um cara decente. Você é um cara estudioso. Só que o Corinthians é o Corinthians, meu irmão.
Não adianta você vir depois de você vir aqui, querer dar pau na imprensa e chegar. Não vai. Vai assim que você vai começar errado. Então vai na humildade, escuta o Mauro, escuta os caras que trabalham lá, conheça o Corinthians, porque o Corinthians está numa coisa tão horrível politicamente que o Dorival Júnior conseguiu, com a sua maestria, com a sua educação, com a sua visão. Porque quando o Dorival Júnior deu o pau, ele segurou o André. Quando o Dorival Júnior quis fazer aquilo que deveria fazer, os jogadores derrubaram ele. Então, Fernando Diniz, presta atenção que você vai estar num clube que você ama, que você é corintiano pra caramba. Eu joguei com você no Corinthians, da Excel. Você é um bom cara, só que você tem que mudar o seu comportamento. O Corinthians não tem elenco pra jogar do jeito que ele treina e do jeito que ele joga. Isso é minha pergunta pra você, Quesada. Sim. Por favor. Eu concordo com você, craque. Agora você, como apresentador, você pode falar isso sem problema nenhum, porque você não vai cair. Quando o Dorival falou isso, e na semana passada na conversa com a torcida passou essa informação para os jogadores de que o Dorival entendia que com esse elenco o Corinthians não ia conseguir chegar tão longe, tirando as Copas, no caso no Campeonato Brasileiro. Então, o Dorival falou a verdade. E, às vezes, falar a verdade, você paga por falar a verdade. O Dorival tá falando só aquilo que... Aqueles caras que estavam no avião aí, eles caras sabendo que estourou a turbina? Sim. E vocês viram onde foi lá? Aí os caras estavam junto com a mulher lá, não sei o que, ele começou a ver, preciso falar as verdades por cima. Já falou antes. Tudo as verdades no avião, pousou. Falou, ai meu Deus, perdi o casamento. Não, mas era brincadeira. Era brincadeira, não falei nada disso. Tem verdade que é dura. Não, mas é o seguinte, às vezes a gente cobra os homens do futebol, né, quem faz o futebol, por não falar a verdade. O Dorival falou aquilo que nós, cronistas, falamos, que o elenco do Corinthians é limitado. Para fechar meu breve comentário, o Diniz vai chegar aqui, ô Diniz, você não vai chamar o Memphis de perninha, né? Se você não vai dar a chave. Se fizer isso, você cai no dia seguinte, você né? Você não vai dar a chave pro Memphis, porque o Dorival Júnior deu a chave pro Memphis, o Marcelo Paz deu a chave pro Memphis, todo mundo deu a chave pro Memphis do Corinthians. O argentino não deu e caiu? Não jogou, o argentino não deu e caiu. E foi campeão paulista. E outra coisa, o Abel dá a chave, o Renato Gaúcho dá a chave. Não. Então, aonde o Memphis está esse ano? Qual é a parada dele? Holanda. Um gol, uma assistência. Holanda. E contratou 2 jogadores, foi pra Holanda, depois foi pra Madrid, de Madrid voltou pra cá, foi lá no jogo, ficou do lado do Pedro Silveira, que é o cara que fez o contrato pra ele, 24 passagens executivas, né? Você dá aí na sua empresa 24 passagens pro seu CEO, você dá 5 milhões por objetivo, do jeito que você deu pro Memphis. Por isso que você é amiguinho dele. Deu camarote pra ele. Os outros jogadores não têm camarote. Vocês deram camarote pra ele. Então é o seguinte, qual é a ideia do Fernando Diniz, que hoje na Rádio Bandeirantes... Só um minuto. Daqui a pouco você mostra aí. É o seguinte, hoje na Rádio Bandeirantes dos Donos da Bola, porque eu durmo aqui, eu tava dormindo, eu durmo aqui, eu moro aqui, eu vivo aqui. Na verdade, eu amo esse lugar aqui. Eu amo mesmo, cara. Eu tenho uma paixão pela Band que é impressionante. E a gente fica triste quando pessoas saem daqui. Pessoas como o Neri, por exemplo. Né? O cara que tem quase 40 anos de Band, né? Que saiu. Então, o programa hoje eu dedico para você, Neri. Para você e para as pessoas que infelizmente saíram. Que faz parte da profissão, faz parte da empresa, a gente tem que respeitar e a gente tem que trabalhar. Quem não quiser trabalhar no apito final, só pedir para não vir. Nos Donos da Bola é a mesma coisa, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que é o seguinte, quando estiver trabalhando comigo, eu ia falar uma coisa, rolinha, não, é isso mesmo, é pau dentro, não tem para ninguém, meu irmão. Quem não quiser, tá tudo certo. E a gente vai vendo as pessoas que estão aí junto com a gente. É difícil a gente perder os amigos que nós perdemos hoje? Mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar firme e fazer a Band crescer mais ainda. Você falou que ele pode fazer um grande trabalho nos Donos da Bola hoje, porque tá ali o Osmar Stabile, tá ali o Fernando Diniz e tá ali o Marcelo Paz. Craque, boa noite. É um prazer estar com você aqui também, né? Além da Rádio Bandeirantes, Donos da Bola. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com a Marília, faz tempo que não via. Verdade, a Rádio Bandeirantes, nós contratou o Sérgio e o Leandro Guerreiro, os Donos da Bola. Tá contratado nosso, eu contrato mesmo.
É um prazer, obrigado, Neto. O que eu penso sobre o Diniz é que ele sempre fez um trabalho muito bom de início, mas ele precisa de tempo para montar suas equipes e fazer o estilo dele. Então, acho que no Corinthians não tem tempo para isso. Ele vai ter que chegar e já mostrar trabalho. Tanto é que ele já se apresenta e já vai fazer o trabalho dele. Então, eu acho que o time está treinado para sair jogando, como ele gosta. É um time que tem a posse de bola, jogando no Corinthians, na arena do Corinthians. É um time muito rápido, ágil. Eu acho que é a cara do Diniz. Eu acho que se ele colocar realmente a metodologia que ele está acostumado, tenho certeza que agora é a hora dele mostrar um belo trabalho para aquilo que ele faz no futebol brasileiro, porque para mim, ele que começou com esse trabalho de sair jogando com a bola, né? Ele que implantou isso, então o Diniz merece todo esse respeito, que ele não fica muito tempo desempregado, é um bom profissional. Agora, falta realmente um clube que dê essa oportunidade para ele. Vamos lá, então. Godoy, a saída do Dorival Júnior, a entrada do Fernando Diniz, ele já dá treino amanhã, lá no Dr. Joaquim Grava, ele já viaja com a equipe para a Argentina, ele já fica no jogo do Palmeiras, ele não se escondeu, muitos se escondem, ele não se escondeu, ele já vai dar treino amanhã. Eu tenho informações que ele já conversou com a maioria das pessoas que trabalham no Corinthians e, ao mesmo tempo, ele já sabe, ele disse, olha, eu assisti todos os jogos do Corinthians, eu assisto futebol pra caramba, eu já enfrentei o Corinthians 4 vezes, eu sei do potencial do Corinthians, né? E aí é uma oportunidade para ele também, no meu ponto de vista, dele mostrar uma coisa que ele não mostrou ainda, que é o quê? Um time mais organizado, um time que é onde sabe marcar, um time aonde que sabe perder, como é o time do Abel Ferreira. Qual a ideia da saída de um, a entrada de outro? E por sinal, o Dorival Júnior, ele tem quase 11 meses de Corinthians, ganhou 2 títulos. 2 títulos. E um nacional, hein? Ganhando de Cruzeiro, ganhando de Vasco, ganhando de Atlético Paranaense, ganhando de Palmeiras. Não, tudo bem, aí eu vou chegar na Supercopa. Aí, um jogo só Supercopa, foi lá e ganhou do Flamengo, e era para ser os 4. 2 títulos ele ganhou. Ele fez o Mateuzinho jogar melhor, ele fez o Matheus Bidu jogar, ele fez o Breno Bidon jogar de uma outra função, ele descobriu o André. Isso é o Dorival Júnior, num dos piores momentos da história do Corinthians. Aí chega o Fernando Diniz, que é completamente diferente dele. Qual a ideia que você tem, grande Godoy? Craque Neto, o importante nisso daí é que é um técnico brasileiro. O Corinthians acabou optando por um técnico brasileiro. Eu acreditava muito que seria um técnico estrangeiro e argentino por causa do diretor que está lá, o executivo que está exercendo essa função lá. O Fernando Diniz tem a oportunidade no Corinthians de melhorar o currículo da carreira dele, porque ele está com um currículo bem negativo em relação aos trabalhos realizados em 3 grandes clubes do futebol brasileiro. É a chance mais derrota que vitória, a gente mostrou hoje nos donos da bola. E a chance dele também mostrar que é possível, e eu acredito que ele tenha evoluído também, pessoalmente, Verdade. como profissional e como pessoa, porque aquele tratamento que ele passou, aquelas imagens que estão registradas aí, de descontrole emocional no momento de orientar os seus jogadores, de conversar com os seus jogadores, essa é a chance que o Corinthians também está lidando, e ele pegou, que ele tem confiança no seu trabalho, tem confiança em si, de mostrar que também ele consegue evoluir como pessoa e como profissional. Ele tem condições, com o grupo de jogadores que o Corinthians tem, de fazer jogar melhor. Porque esse grupo só está jogando o que está jogando porque não queriam continuar trabalhando com o Dorival Júnior. E o Dorival Júnior só não fez esse grupo jogar melhor porque também não queria continuar no Corinthians. Porque se quisesse continuar, teria feito e estaria fazendo esse time jogar mais. O Fernando Diniz vai jogar no primeiro momento, esse grupo vai render mais e será melhor coletivamente do que estava sendo com o Dorival Júnior. Fernando Diniz, 2017, 14 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Mais derrota. Clube Atlético Paranaense, 2018, 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Que, por sinal, em 2018, ele vestiu a camisa do Guarani como treinador e largou o Guarani. E foi para o Atlético Paranaense, depois de 5 dias. 2019, 59 jogos, 25 vitórias, 15 empates, 19 derrotas. Mais derrotas, né? Muito louco isso. 2020, 53 jogos, 27 vitórias, 15 empates e 11 derrotas. Eu já gostei, né? Aí depois, 2021, São Paulo, Santos e Vasco. 45 jogos, 14 vitórias, 12 empates e 19 derrotas.
muito mais derrotas. Aí Fluminense, 44 jogos, 26 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Aí é onde ele ganhou o ano da vida dele e principalmente a notoriedade em relação a ser um treinador de ponta, que até então ele não era. Era só o esquema, ou era a visão do que ele jogava taticamente. Aí ele veio e arrebentou. Que aí foi 39 vitórias, 14 empates e 25 derrotas em 78 jogos e ele conseguiu a Libertadores, certo? Aí, grande crítica ao trabalho dele. Ele é um time vulnerável, um time e perde toda hora, né? Os números estão aí, Aí no Vasco, 45 jogos, 14 vitórias, 12 empates, 19 derrotas. Aí ele veio pro Vasco de novo em 2026. 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Então, a desconfiança dele e da maioria das pessoas é se ele vai ter essa visão de entender que o Corinthians é diferente nesse sentido. Marília Ruiz, até porque 2 volantes para nós é o que nós gostamos. É vida, pois é. A questão do esquema que ele gosta de jogar, ou a forma como ele torna o futebol uma coisa lúdica e é para se divertir, então não é exatamente, é para competir. E aí eu divirjo dele, quando ele acha que o futebol é para se divertir, quando eu acho que o futebol competitivo profissional é para competir. Acho que esse número de derrotas também a gente mostra como foram as campanhas. No caso do São Paulo, por exemplo, quando ele desponta, e o time tem 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro do ano da pandemia, o time desmonta. Contra o Bragantino. E aí perde para o Internacional, tem 7 pontos de liderança, e aí ele é atropelado pelo Internacional, que depois é atropelado pelo Flamengo naquele ano. O Rogério Ceni é campeão brasileiro. A questão é que o trabalho rapidamente rui. E aí tem a questão pessoal. Primeiro o vestiário se apaixona por ele, e depois ele perde o vestiário quando ele começa a pegar no pé de um jogador e o outro. E hoje em dia a relação com o jogador é muito diferente, ela é quase infanto-juvenil. Ai, meu Deus, não pode ferir suscetibilidades, não pode. Eu não sou a favor de ser grosseiro, ou rude, ou assédio moral, não é isso. Mas jogador de futebol, principalmente no Corinthians hoje em dia, tem dono do vestiário. Então, ele vai ter que plantar ali a sementinha da paz, da mãozinha, fazer cirandinha, aquela coisa que ele gosta. Vamos lá, eu quero mostrar agora para vocês, e aí eu vou mostrar pro Godoy, pro Quesada, pro Sérgio, e também para você que tá ligado aqui, junto com a gente no apito final, para que a gente possa mostrar para vocês tudo isso. Ô, Magrão, qual que é a sua ideia em relação ao Diniz, Magrão? Principalmente nesse sentido, você que é um baita do comentarista, um baita de um líder dentro do campo, sempre foi liderança maravilhosa. Qual a ideia sua nisso que a gente falou, nessa transformação do Dorival Júnior para o Fernando Diniz? Aconteceu aí também no Internacional, né? O Abel teve que ir aí trouxe o Pessolano, aí vem o Roger Machado, já vai bem no São Paulo. Qual a ideia que você tem? Qual a visão sua em relação ao Fernando Diniz? Craque Neto, boa noite a todos. Sergião, que eu não vejo há muito tempo, jogamos quase 5 anos juntos. Eu tenho um pouco de dúvida, assim como a Marília, em relação ao trabalho do Diniz, o modelo de jogo dele, como ele vê futebol e como é a essência do Corinthians, como o corintiano entende futebol. Então eu tenho só um pouco de dúvida em relação ao trabalho do Diniz. Porque é um trabalho que sustenta muito em cima de jogar, de propor o jogo. E esse time do Corinthians não tem jogadores para isso. O Corinthians hoje, o que se viu nos últimos jogos, é um time sem alma. Vai falar, queria derrubar o treinador? Não sei se é isso, mas é um time sem alma. E essa proposta de jogo que o Diniz tem, eu não sei se encaixa. Eu torço para dar certo, por ser um treinador brasileiro, por ser o Diniz. Mas o que ele vem mostrando ao longo da carreira dele é que ele é imediatista. Ele inicia bem o trabalho, mas depois o trabalho dele sucumbe na gestão de grupo. E a gente sabe que o Corinthians é um grupo difícil de gerir, principalmente porque, como tu mesmo falou, deram a chave do clube para alguns jogadores, que os jogadores se acham maior que o clube. Então, esse é os 2 problemas que eu acho. É a gestão de grupo do Diniz e, principalmente, o Diniz, a forma de jogar, que eu acho não se encaixa com o que é a essência do Corinthians. Vamos lá, esse é o grande Magrão. Daqui a pouco a gente fala também em relação ao Palmeiras, né? Em relação ao São Paulo, que hoje nos donos da bola, o Godoy disse que foi pênalti para o Corinthians contra o Internacional, né? E eu quero esse lance aqui para mostrar para o Brasil inteiro. E também que não foi
que foi falta do jogador do Bahia em relação ao gol contra na equipe do Palmeiras e Bahia. A gente vai mostrar isso para o Godoy também falar sobre isso. O Sérgio, o Quesada, a Maria e o Magrão, cada um dá a sua opinião para o Brasil inteiro, diga-se de passagem. A gente vai colocar a fala do presidente da Gaviões da Fiel, né? Que ele disse uma coisa que é muito louca isso, né? Olha, os jogadores do Corinthians derrubaram o Dorival Júnior. Mas que convicção que o Alê disse isso? Porque na sexta-feira eles foram lá cobrar os jogadores e ele entendeu, e a torcida do Corinthians entendeu também, e a maioria entendeu também. Essa imagem aí é linda, nossa, hein? Então é isso, Fiel. Mano, o futebol é muito louco, né? Alguns meses atrás, a gente estava disputando uma final contra o Vasco do Fernando Diniz, sendo campeão. Aí eu tô vendo alguns torcedores falando, mas ele perdeu pro Dorival, só que o primeiro jogo aqui na Neoquímica Arena, mano, o Corinthians foi amassado pelo Vasco, mano. Futebol envolvente dos caras, o 0-0 naquele jogo lá, a gente ficou no lucro, porque era pra ter sido ali 2-0 pro Vasco, mano. Então vamos apoiar o cara. Beleza, tem gente que não concorda, queria outro. Eu vi gente até pedindo o Crespo, mano, pelo amor de Deus. Vojvoda, tal. Tite, eu vi que era unanimidade aqui. Então mas vamos apoiar ele, vamos dar o tempo, esperar que não aconteça o que eles falaram aí. Começa bem pra caramba, depois ele perde o vestiário e começa a ruir. Porque a gente sabe que esses jogadores do Corinthians são um bando de mimado, mano. São um bando de mimado, qualquer coisinha. Lembra do Mano Menezes? Chamando o Yuri de burro? Acabou com o psicológico do cara, mano. O ano inteiro, tal. Eu lembro que teve um programa no final do ano no Neto, no apito final mesmo. O Yuri chorando, tal. Mas vamos apoiar o cara, mano. Se der certo, a gente vai ver um futebol bem envolvente do Corinthians, cara. E eu tava vendo um vídeo do Corinthians, o último jogo do Corinthians no Brasileirão de 2024, contra o Grêmio. Eu acho que foi o segundo gol, mano. Olha o toque de bola daquele time. Dá pra ele fazer isso com esse time. Dá, cara. Dá pra ele fazer. Então vamos aguardar, vamos esperar os jogos aí. Não sei se vai ser muito difícil nesse primeiro jogo contra o Platense a gente ver alguma mudança. Contra o Palmeiras, talvez. Só que vamos ter paciência, porque eu tô confiante, mas tô com medo, sei lá, mano. É um misto de sentimentos aí cabuloso, cara. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu, é nóis.